Em pessoas, vocês já ouviram falar sobre transporte intermodal? Não? Muito bem. Aqui na página 32, a gente vai falar sobre um pouco disso. Primeiro a gente vai voltar um pouco, falar sobre o transporte aéreo, para que ele serve e os outros tipos. O intermodal, ele vai ser uma modalidade de transporte onde a gente vai precisar de mais de um meio de locomoção para trazer um produto. Então, por exemplo, quando a gente leva os nossos grãos, né, que ficam ali no Nordeste, ou no Norte, ou no Centro-Oeste, pro litoral, para ele ser transportado também por um navio, a gente está praticando um transporte intermodal, ou seja, um tipo de transporte que precisa de um outro para poder ser concluído, porque ele não vai conseguir chegar com o mesmo transporte, tá? Grande parte das cargas vão ser transportes intermodais, certo, queridos? Então vamos lá. Então aqui a gente vai ter no transporte aéreo uma procura quando você precisa de uma velocidade maior para a entrega do seu produto. Também no transporte aéreo, a gente vai ter a priorização da carga humana, que a gente fala, né? Do transporte humano. Então, o humano, a gente vai viajar muito de avião, tá bom? É difícil a gente viajar por outro meio, assim, né? Quando é para muito longe, principalmente. Por quê? Porque o transporte aéreo, ele é muito mais rápido do que qualquer outro. Lembra que nas grandes navegações da Europa para chegar aqui no Brasil demorava, quando ia rápido, uns 3 meses. Hoje você consegue chegar na Europa em 10, 12 horas. Então, é muito mais rápido, tá? O meio de transporte aéreo. Vai ser para uma grande quantidade de transporte? Claro que não. O avião nem aguenta. Tem uma quantidade de pesos que você consegue levar no avião. Tanto que quando você leva excesso de bagagem, por isso que a gente precisa pagar mais. Porque por conta desse excesso, vai gastar mais coisa e tudo mais por conta dessa condição. Quanto mais leve. Como é que é, senhor Lucas? Então, o transporte aéreo, ele vai ser importante para quando a gente quer uma velocidade na nossa carga, certo? Por exemplo, quando a gente vai viajar, a gente quer chegar o mais rápido possível no local, tá bom? Então, vamos lá. Vias de circulação não se restringe apenas à terra ou água, mas podem existir também pelo ar. Os primeiros aviões, esqueci de apresentar de novo, porque é isso, né, gente? A Pro esquece. Para grifar. Os primeiros aviões começaram a voar no Brasil, eram utilizados apenas para transportar mercadoria dos Estados Unidos para a América do Sul. A partir de 1930, a companhia que operava os voos era Panam, que o Brasil levava o nome de Panera. A tripulação era toda americana. Um voo de Belém ao Rio de Janeiro era uma verdadeira aventura, pois durava 5 dias. Voos internacionais, por exemplo, só saíam do aeroporto do Galeão, atual Tom Jobim, no Rio de Janeiro. Com o passar dos anos, o número de rotas aéreas e de aeroportos ao longo do território foi crescendo. Então, olha só, tá vendo que nenhuma andorinha se faz de um dia para a noite, nenhuma lagarta vira borboleta de um dia para a noite, tá? Então, as coisas vão, conforme vão avançando, vão melhorando as suas tecnologias, certo? Essa modalidade de transporte possibilitou a muitos brasileiros viajar para outros estados e para o exterior, e também importação e exportação de mercadorias, bem como a chegada cada vez maior de turistas estrangeiros. Por que que é legal ter turista aqui no Brasil, gente? Eu já falei isso para vocês. Por que que é importante ter turista, senhor Lucas? Pra Mona, é isso mesmo. Porque ele tá trazendo dinheiro de fora para dentro do Brasil. Então, pro comércio, exatamente. Então, assim, por exemplo, né? Quando a gente vai viajar para fora, a gente não tá tirando dinheiro do Brasil e levando pro exterior.
Estamos. Isso está deixando a economia do país que a gente foi mais rica do que o do nosso. Por isso que o governo várias vezes vai fazer campanhas para você viajar pelo Brasil. Que tem aquele slogan lá, venha que a casa é sua, venha descubra o Brasil. Por isso, para você viajar dentro do território brasileiro e o dinheiro que você consumir seja voltado para o Brasil mesmo, né? Para as coisas brasileiras, certo? E realmente, gente, o Brasil é um país tão lindo para quem ir para fora. Vamos lá. Atualmente, a diversidade de empresas no setor aéreo tem estimulado livre concorrência e que forçou a queda dos preços das passagens e fretes. Desta forma, cresceu a popularização do transporte aéreo do Brasil. Então, essa parte aqui a gente vai grifar. A gente tem muita opção de frotas, né? Quando a gente tem muita opção, a tendência do mercado é fazer com que essa opção perca um pouco o seu valor. Como eu falei para vocês anteriormente, é a lei da oferta e da procura. Se eu tenho muitas opções, eu vou escolher a que for mais conveniente para mim, né? Então, eu vou ter uma concorrência. Então, eles vão tentar fazer mais atrativos. Espaço, preço de passagem, etc, tá? Agora, se eu tenho poucos, aí a demanda aumenta muito e aí por isso que eu vou cobrar o que eu quiser cobrar. No país existem atualmente 63 aeroportos, sendo 28 internacionais, 23 grupamentos de navegação aérea, 38 unidades técnicas de aeronavegação, além de 34 terminais de logística de carga. Esses aeroportos concentram aproximadamente 97% do movimento do transporte regular do Brasil. Em números, isto equivale a 2,88 milhões de pousos e decolagens de aeronaves nacionais e estrangeiras, transportando cerca de 178,8 milhões de passageiros por ano. Tudo isso é administrado pela empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, Infraero. Essa parte aqui a gente vai grifar. Então, qual o órgão que administra o fluxo de aeronaves no Brasil? Infraero. Certo? Certo, seu Vladimir? Então, vamos lá, amores. Os aeroportos concentram-se principalmente na região sudeste devido à sua importância econômica e social do país. Há muitas empresas transnacionais instaladas nessa região, as quais operam grande fluxo de pessoas e cargas. Empresas, né, transnacionais, o que elas são? Empresas transnacionais são aquelas empresas que vão entrar dentro de outros países e vão ser uma sede delas aqui no país. Então, por exemplo, vamos botar a Samsung? A Samsung está aqui no Brasil. Ela ainda vai seguir os critérios da Coreia do Sul. Se eu não me engano, ela é coreana, né? Ou ela é japonesa? Agora eu não lembro. Mas ela é coreana, isso mesmo. Então, ela vai seguir ainda os parâmetros da Coreia, mas ela vai trabalhar aqui no Brasil, certo? Então, ela vai ser uma transnacional. Muito bem. Os aeroportos... Não, isso eu já fiz. Os demais aeroportos, sobretudo nas regiões norte e nordeste, atendem ao crescimento do número de turistas que desembarcam todos os anos. Mesmo com todo o investimento do governo federal nos últimos anos nesse setor, ainda enfrentamos dificuldades em virtude dos problemas estruturais, como infraestruturas inadequadas que não suportam a alta demanda, gerando problemas como aeroportos lotados, atrasos de voos e outros problemas. Então, a gente vai ter problema em todo o transporte, até no aéreo, tá? Então, a gente vai ter aí uma grande sobrecarga dentro dos aeroportos, porque a demanda vai ser muito maior do que o porto, né? No caso, o aeroporto, para poder levar essas pessoas para os outros lugares. Então, por isso que a gente vai ter voos super cheios. Não sei, alguém aqui já andou de avião? Mas então a gente vai ter esses problemas de superlotação de voos mesmo, né? Então a gente vai ter esse probleminha aí. Vamos lá. Isso porque a gente não pode
usar que nem ônibus, né? Com gente de pé, imagina que delícia. Mas eu ouvi falar já de uma empresa aérea como Ryanair, chama Ryanair. Mafê sabe o que eu tô falando. Foi terrível, não foi não, Mafê? Então a gente vai ter a Ryanair aí, que às vezes ela vende passagem pro povo ficar de pé mesmo. Claro, vai ser distâncias curtas, né? Mas mesmo assim, imagina você ficar de pé no avião. Deus me livre. Então vamos lá. Transporte intermodal. Então, na verdade, transporte intermodal nada mais é do que a integração de uma modalidade de transporte com outra, tá? E, além disso, a intermodal, ela vai ter um vínculo, né, entre transporte de carga e transporte de passageiros. Então, essa parte aqui a gente vai grifar também. Certo? Então, a gente vai ter duas modalidades de transporte nela. Tanto transporte de carga quanto transporte de passageiros. Certo, queridos? Vamos ver os transportes urbanos no Brasil. A gente vai ter uma série de transportes urbanos. Aqui em São Paulo, a gente está acostumado com dois, né? Que seriam transportes públicos, que eu estou falando. A gente está acostumado com o metrô e está acostumado com o... Como é que chama? Ai, gente, ônibus. Aquelas... Esquece a palavra. Mas a gente também vai ter trem, né? Que seria CPTM, mas o CPTM é quase um metrô também, né? Existem algumas diferenças entre trem e o metrô, mas alguns geógrafos, eles falam que não tem diferença. Então, a gente fica nesse debate aí, se é a mesma coisa ou não. Certo? Então, vamos lá. Uma rede de transporte não se limita a interligar somente as cidades do interior do país ou estados, mas atende a população no meio urbano. A urbanização no Brasil cresceu muito após a década de 50 e a infraestrutura de transporte não acompanhou esse crescimento. Então, por que a urbanização aconteceu muito nos anos de 1950? Esse foi o período em que o presidente Juscelino Kubitschek governava o Brasil. E quando ele governava, a gente teve um boom industrial. Quando a gente tem um boom industrial, a gente vai ter um processo de urbanização muito mais forte, tá? Porque quando a gente está falando de uma indústria, a gente está falando de muitos trabalhadores. Às vezes, pequenos comerciantes vivem com a renda só daquela fábrica. Imagine só você. Por isso que, acho que foi no começo do ano, no começo de ano aí, a indústria uma indústria da Volkswagen queria sair dali, daquela região. E aí o governo começou a dar um monte de concessão para ela, para que ela não saísse. Porque se ela saísse, não só as pessoas que moravam naquela região e que trabalhavam nessa fábrica perderiam seus empregos, mas isso faria com que toda uma economia daquele bairro onde ela estava, foi em São Bernardo, foi uma coisa assim, parasse também. Então ia prejudicar demais a economia daquele lugar. Então o governo começou a dar várias concessões para que ela permanecesse ali. Então, esse período de 1950 ele foi fundamental para a indústria brasileira e também para a alavancação desse sistema urbano que a gente vai começar a praticar a partir desse momento, né? Muitas cidades vão nascer não, mas vão se urbanizar mais, tá? A cidade que vai nascer aí no governo de Kubitschek vai ser Brasília, que hoje é a capital do Brasil. Certo? Muito bem. Hoje a rede de transporte público no país é grande, mas ainda pouco diversificada. Muitas vezes as tarefas são caras e a conservação de equipamentos é precária. Nas grandes cidades, uma reclamação recorrente é a pouca oferta de transporte, que resulta na superlotação dos meios disponíveis e na demora das viagens. Nas metrópoles, às vezes, demora-se quase 2 horas para chegar ao destino. Por isso, quando é possível, as pessoas preferem utilizar os próprios meios de transporte. O uso de bicicletas tem se transformado uma alternativa para cidades grandes e pequenas. Nas grandes, elas são utilizadas para agilizar a demanda de serviços de entrega
nas pequenas, tem se projetado como alternativa de transporte mais rápido e barato, utilizando inclusive o lugar de animais, certo? Então, a gente vai ter aí uma série de coisas que a gente pode usar de transporte público ou privado também. A bicicleta também vai ser uma alternativa que a gente vai começar a utilizar, tanto que a gente tem várias ciclofaixas aí, mas a gente ainda não captou a mensagem, a gente é muito difícil de bicicleta. Um dos motivos que eu não utilizo bicicleta, por exemplo, é por conta de segurança, eu tenho muito medo, porque quem é menina sabe, né, meninas? A gente tem muitos problemas com assaltantes. Assaltantes adoram pegar meninas pra assaltar. Eu mesmo, na idade de vocês, já tinha sido assaltado umas 30 vezes. Tudo bem que eu morava no centro de São Paulo, né? Então, a bandidagem lá é concentrada, mas difícil, né, gente? Muito difícil. Vamos lá, então. Então, os meios de transporte que a gente vai destacar aqui vai ser o metrô. O metrô, ele é muito bom, porque ele é um meio de transporte, porque ele é muito rápido. Só que o problema das cidades não adotarem o metrô é que é um meio de transporte extremamente caro. É muito caro, gente, construir metrô. Misericórdia. E aí o povo fica meio assim de construir. Tanto que a gente não vai ter muitas cidades que vão trabalhar com isso. Somente São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília vão ter esse tipo de transporte, certo? E do Rio de Janeiro, gente, chega a dar uma vergonha alheia. É um metrô muito estranho, porque é um metrô que pega ônibus. Já viu isso? Tem que... É um metrô que você vai assim, ó. Você vai numa parte de metrô, certo? Vai ser um metrô horroroso. Vocês estão acostumados com São Paulo? São Paulo é um dos melhores metrôs do mundo. Fica a dica aí pra vocês. Inclusive, é exemplo pra fora, tá? Então, a gente vai ter o metrô aqui de São Paulo, que vai ser um bom metrô. E a gente tá tendo cada vez mais linhas, né? O que é bom. A gente vai ter o metrô. A gente vai. E o Rio de Janeiro vai ter outro tipo de metrô. Vai ser um metrô muito precário. Então a gente vai um período de metrô. E depois, logo depois, a gente tem que pegar um ônibus, porque não tem mais duto embaixo da terra pra fazer. E aí eles vão acabar indo de ônibus. Aí, tipo, meu Deus, como assim? O metrô é um ônibus? Você não tá entendendo como é que funciona, moço. Você não captou a ideia. Então, vamos lá. Então, aqui eu quero que vocês grifem, tá? Como o custo é elevado, poucas cidades investiram. Certo? Até subterrâneo. Então, vai ser um transporte por meio subterrâneo da gente. E as únicas cidades no Brasil vai ser São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Muito importante saber isso? Com certeza. Pode colocar um amor, um coração, um chuchuzinho. Quais as cidades que tem o metrô? São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Certo? Vamos para a próxima. Aqui a gente vai ter o metrô de São Paulo, né? Não vou mostrar lá do Rio, que coisa horrorosa. Olha só, qual o maior metrô do Brasil? Olha só, queridos, meus amores. Aqui embaixo a gente vai ter, mas aqui, olha, tá bem velho isso aqui, de 2011, a gente já tem um monte de linha a mais aí. São Paulo cresceu muito, tá? Tá bem antigo esse gráfico aí. A gente não tem só a linha amarela, verde, a vermelha e azul. A gente tem um monte aí. Tem a lilás, tem a arco-íris, tem um monte. Tem agora o monotrilho também, que em vez de ser subterrâneo, ele vai ser por cima, que a gente chama de fura-fila, né? Então a gente vai ter vários aí que não estão nessa malha de metrô. Agora sim, o trem que eu tinha falado para vocês, que é a CPTM, no caso, né? Assim, gente, como eu falei para vocês, não é todo geógrafo que fala que tem muita diferença entre o trem e o metrô em si. O metrô, ele vai adquirir uma tecnologia mais recente, mas isso não vai deixar ele de ser uma locomotiva que vai levar vocês através de trilhos, certo? Então, para alguns geógrafos e cientistas, né, que tratam de transporte, vai ser uma coisa só.
para outros vai ser uma coisa diferente, mas não tem muita diferença não. Se eu fosse opinar, eu também falava que era a mesma coisa, certo? Então, algumas cidades brasileiras, elas ainda vão ter os trens, antes utilizados para viagens mais longas e distantes, fazem agora trajetos dentro do perímetro urbano entre os municípios vizinhos. É o caso, por exemplo, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM, que atende a região metropolitana de São Paulo. Esse meio é utilizado por muitas pessoas que sofrem com a superlotação, sucateamento e algumas composições e às vezes atrasa de viagem. Essa parte aqui a gente vai grifar, que são os problemas, né? A gente adora saber os problemas dos outros. Gente, mas pegar a CPTM é para os fortes, viu? Eu tive que pegar uma vez no horário de pico e Deus me livre, eu desisti. Falei, vou a pé, prefiro. Não dava pra ir a pé, mas falei, Jesus, é só porque não tem mesmo outro meio de transporte e eu não vou pagar R$200 pra chegar em casa, da onde eu tava, ia dar isso. De táxi, né? Então, encarei a CPTM, mas olha, foi terrível. Primeiro que passou 30 metrôs e 30 trens e eu não consegui entrar. Então, foi precário mesmo. O nosso busão, nosso famoso busão, agora a gente vai falar dele. No nosso busão, vai ser um dos mais populares aqui no Brasil. Eles vão ter, assim, seus problemas, mas entre os transportes, gente, eu acho que ele é o topzera da galáxia. Se bem que o metrô melhorou bastante, então eles estão ali juntinhos, tá? Então, vamos lá. Um dos maiores e populares meios de transportes utilizados na grande parte das cidades brasileiras. Nos grandes centros, o número de veículos oferecidos, segundo pesquisa, é a maior parte das vezes insuficiente e não atende de maneira satisfatória a população. São problemas comuns a superlotação e o preço alto das passagens no intervalo ao longo entre os horários, até mesmo pouco coletivos na rota. Então, essa parte aqui a gente vai grifar também, como eu falei, a gente adora um problema, certo? São problemas comuns, superlotação, preço alto. E olha que tava valendo R$2,70 essa passagem, agora tá R$2,40. Não, agora tá R$4,40, né? Algumas soluções têm sido implementadas, como instalação de corredores próprios para esse tipo de coletivos, terminais rodoviários que agilizam o trânsito. Em São Paulo, com a instituição do bilhete único, é possível fazer 4 viagens pagando apenas uma única tarifa, além da possibilidade de integração com metrô e trem. Na busca de soluções para melhoria, transporte público merece destaque também a implementação de coletivos ecologicamente corretos, como os ônibus elétricos. Esse parágrafo aqui a gente vai grifar também, tá bom? Da página 35. O último parágrafo. Certo, amores? Por último, mas não menos importante, a gente vai ter os transportes marítimos. Esses transportes eles vão ser utilizados mais ao norte, devido à facilidade com os rios, e também como coletivos, tá? No norte vai ser muito utilizado isso. Aqui a gente vai grifar todo o parágrafo, tá? Então, a gente vai ter a utilização dele mais ao norte do Brasil, na região norte, né? E também a gente vai grifar os problemas, porque a gente gosta de um problema, como eu falei para vocês. A gente vai ter o problema da falta de segurança dos passageiros, porque eles não vão ter manutenção nos motores e também os períodos de seca da região, tá? Certo, amores? Olha o que vai estar falando. Lição de casa. Vamos fazer a pesquisa da página 37. Fazer os exercícios da página 37. Certo? A página 37, tá? Então, vocês vão fazer essa pesquisa sobre os meios de transporte utilizados nas cidades e vão fazer também o vamos fazer da página 37, certo? De lição de casa? Vocês não vão esquecer? Não vão, né? Ok, amores. Página 37, amor.
lição de casa. Certo? Amores, um beijo, um queijo. Até amanhã. Tchau.